Os mercados globais estão finalmente despertando para a realidade de que a economia avançada mais endividada do mundo, o Japão, pode não ser mais capaz de desafiar a gravidade financeira. O fardo da dívida japonesa, que chega a cerca de 230% do seu PIB, foi tratado por décadas como uma anomalia estranha, mas inofensiva, algo que parecia existir fora das regras usuais da economia. Mas agora, com o novo governo em Tóquio, lançando uma das expansões fiscais mais desconcertantes da memória recente, essa ilusão está se dissipando, e rapidamente, deixando os agentes globais em choque. Apenas 6 semanas após assumir o cargo, a primeira-ministra Senei Takeuchi surpreendeu os investidores com um pacote de estímulo de 135 bilhões de dólares, repleto de concessões políticas, como vales de arroz, subsídios a combustíveis fósseis e distribuições de dinheiro que parecem ter sido projetadas não para aumentar a produtividade, mas para mascarar as consequências inflacionárias de suas próprias políticas. A reação a isso foi imediata. Eu publiquei sobre o assunto no meu Telegram em tempo real, se você estiver interessado. Mas os rendimentos dos títulos japoneses, que mal haviam se movido por décadas, dispararam violentamente. O título do governo de 10 anos subiu para 9%, quase alcançando níveis não vistos desde 1997. E, para um país que viveu com taxas ultrabaixas por quase uma geração inteira, até pequenos aumentos trazem consequências enormes. Economistas dentro do Japão dizem que o país está flertando com um colapso ao estilo Liz Truss. Os custos do serviço da dívida já vinham subindo acentuadamente antes de Takeuchi abrir as torneiras. Agora, os alertas estão ficando mais altos a cada dia. Todos os sinais apontam para um acerto de contas fiscal, uma crise fiscal à frente. Se o governo se recusar a mudar de rumo, o que, sejamos honestos, é improvável que aconteça, o Japão enfrentará uma perda repentina de confiança do mercado, desencadeando uma venda em cascata de títulos, ações e do próprio iene. Isso também terá consequências para a economia dos Estados Unidos, como mencionei no meu vídeo anterior, que foi muito bem. Acho que já tem mais de 500 mil visualizações. Obrigado a cada um de vocês que assistiu. E isso afetará a economia americana, como eu disse naquele vídeo, porque o Japão é o maior comprador da dívida dos Estados Unidos e Washington precisa emitir e vender dívida para financiar suas operações. É assim que funciona. Portanto, este é um jogo muito perigoso. Em uma economia normal do G7, com um banco central independente, gastos massivos significam taxas mais altas e também levam a entradas de capital. Bem, em vez disso, sob as políticas do primeiro-ministro Takeuchi, o iene continua preso em torno de 155 ienes por dólar, pairando próximo ao seu nível mais fraco em meio século. Os investidores já não o tratam mais como um porto seguro. Nem é preciso dizer que o iene está se comportando mais como uma moeda de mercado emergente. É muito volátil, vulnerável e extremamente exposto a pressões externas. Eu diria até que essa mudança é claramente uma virada de maré. Por 30 anos, sempre que o mundo parecia arriscado, a moeda do Japão disparava. Ela se saía muito bem. As famílias e instituições japonesas, os maiores credores externos do mundo, repatriavam seu dinheiro, fazendo o iene disparar. Era assim que costumava ser. Pois bem, agora o oposto pode acontecer. Se os mercados perderem a confiança na disciplina fiscal e monetária do Japão, o capital fugirá, empurrando o iene ainda mais para baixo. Em vez de adotar medidas de aperto, o novo primeiro-ministro japonês abandonou a meta de superávit primário do país e lançou uma onda de gastos que combina política industrial com possivelmente puro populismo. Alguns investimentos em IA, semicondutores e computação quântica podem eventualmente dar retorno, é claro. Mas muitos especialistas argumentam que grande parte do restante é simplesmente desperdício. E o momento não poderia ser pior. Após décadas de deflação, a inflação finalmente retornou ao Japão.
encerrando a era do financiamento a juros zero que mantinha a enorme dívida sob controle. Por 40 anos, os custos anuais de juros permaneceram em torno de 10 trilhões de ienes, mesmo com a dívida atingindo níveis recordes. O equilíbrio nunca foi rompido. À medida que títulos antigos vencem e novos são emitidos com rendimentos mais altos, a conta de juros do Japão deve aumentar drasticamente. O FMI prevê que os pagamentos dobrem até 2030 e, prepare-se, quadruplicem até 2036. E isso sob a suposição de um mercado estável. Mas a verdade é que mudanças de regime como essa raramente permanecem ordenadas. Alguns analistas alertam que o Japão pode em breve enfrentar escolhas não vistas desde sua crise de estabilização do pós-guerra, como medidas de tributação sobre a riqueza ou até o congelamento de depósitos bancários. Outros enfatizam que existem, de fato, problemas estruturais mais profundos. Por exemplo, a população do Japão está diminuindo, seu crescimento continua lento e o envelhecimento da sociedade mantém os custos em alta. Sem reformas fiscais críveis, a dinâmica da dívida só vai piorar. E será interessante ver se o primeiro-ministro Takaichi reconhecerá isso. Mas os problemas do Japão também não são isolados. Eles fazem parte de uma tendência global mais ampla e muito mais perigosa. O mundo está entrando em uma era em que altas dívidas e altas taxas de juros colidem. Por exemplo, os Estados Unidos, e eu falo disso com frequência em meus vídeos, agora carregam uma dívida federal em torno de 125% do PIB, com os pagamentos de juros crescendo mais rápido do que os gastos com defesa ou programas sociais. A China, que antes era o motor do investimento global, como você sabe muito bem, agora enfrenta uma dívida substancial dos governos locais e uma crise imobiliária que avança lentamente. E se você observar a União Europeia, verá que a União Monetária Europeia continua sobrecarregada com uma relação dívida-PIB de quase 95%. Esse nível só foi sustentado após anos de taxas artificialmente baixas. Assim, juntas, as principais economias do Japão, dos Estados Unidos, da China e da Europa, que são, é claro, os pilares do sistema financeiro global, agora detêm a maior parte da dívida soberana mundial. E isso é um grande sinal de alerta em um ambiente como o que mencionei neste vídeo. Isso importa porque as taxas de juros já não estão mais próximas de zero. Os bancos centrais mantiveram as taxas elevadas para controlar a inflação, e as consequências podem ser bastante severas. Os governos estão pagando mais para honrar dívidas existentes, o que deixa menos espaço para investimentos, gastos sociais e programas de estímulo econômico. Nos países em desenvolvimento, essas pressões são ainda mais intensas. As Nações Unidas relatam que 3,3 bilhões de pessoas vivem em países onde os governos agora gastam mais com pagamentos de juros do que com saúde ou educação. E isso é algo que também acontecerá com os Estados Unidos, e não é exagero. É apenas uma questão de tempo no ritmo em que estamos avançando, com a dívida disparando e os pagamentos de juros já ultrapassando 1 trilhão por ano. A dívida global atingiu um impressionante 37 trilhões de dólares. E com a emissão de títulos soberanos atingindo níveis recordes, os mercados estão se tornando mais voláteis, mais frágeis e mais interconectados. Assim, um choque numa grande economia, especialmente o Japão, poderia ricochetear por todo o mundo, atingindo também os Estados Unidos. Pode-se argumentar que o Japão ainda possui alguns amortecedores econômicos, como ativos externos, mercados domésticos profundos e um banco central capaz de intervenções extraordinárias. Mas as bases estão claramente enfraquecendo, e não podemos mais ignorar isso. A era do excepcionalismo financeiro japonês está claramente chegando ao fim. E com ela vai embora um dos amortecedores de choques mais confiáveis do mundo, assim como a dependência dos Estados Unidos em relação ao Japão para a compra de seus títulos do Tesouro e o financiamento de suas operações.
Resumindo, o mundo entrou em um momento em que a margem de erro está diminuindo, porque a crise da dívida global deixou de ser uma ameaça distante. Ela está acontecendo agora, e o Japão pode ser o primeiro grande teste para saber se o mundo está preparado para o que vem pela frente. Muito obrigado por assistir. Agradeço de verdade por você estar aqui e por dedicar seu tempo. Apoie meu trabalho. Inscreva-se no meu canal do YouTube, no Substack e no Patreon. Você encontrará os links na descrição abaixo. Adoraria ver você também nas minhas redes sociais. Curta, inscreva-se e compartilhe para apoiar meu trabalho e nos vemos aqui novamente amanhã. Estou ansioso por mais um vídeo e espero que você tenha um ótimo resto de dia. Cuide-se. Take care.